Olá, eu me chamo Jacira Ramos da Luz, tenho 51 anos, sou atriz, moradora de São José dos Pinhais, também sou escritora, fiz letras na minha graduação e estou fazendo pós em neuropsicopedagogia. Nasci em Curitiba, mas moro na região metropolitana. Eu escrevi um texto para a gente se nortear melhor, para não se atrapalhar. Então vamos lá. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Uma música que é os primeiros passos nos campos das florzinhas amarelas, assim tão belas, assim começa a história. Uma frase de uma música que aos 7 anos eu, a Cirinha, assim como eu era chamada, caminhava e era chamada de Formiguinha Ruiva. E eu caminhava e caminhava pelos grandes campos na época, em 1975, 76, eu tinha uns 6 anos, e ali começou o gostar da interpretação e o gostar também das coisas da natureza e de como eu poderia gerar arte com isso. Incrível, aos 6 anos de idade. Uma menina sozinha, cresci sem pai, mas com uma mãe forte e guerreira, de família de 6 irmãos. Uma infância bem difícil. Filha de um militar, eu fui filha de um militar que compunha música da terra. Ele era compositor. Pai que aos meus 2 anos faleceu e tive que agregar alguns padrastos em minha vida. E por consequência, mãe irmã, mãe avó e vários tios. Adolescente queria viajar o mundo. Era uma coisa que tinha muito dentro de mim. Conhecer outros mares, mas os meus passos alcançaram a cidade de São Paulo aos 12 anos. Lembro que cheguei a dormir no Teatro Zácaro, onde o apresentador Bolinha, da época, fazia o programa. Fazia sucesso na telinha. Achava que lá seria a minha grande estreia. As ruas de São Paulo se tornaram largas e os prédios altos demais. Passei por alguns teatros com pouca idade sozinha. Não vingou o passo do meu sonho. O gosto por atuar me fazia crescer a cada multidão. Percebi que se eu não voltasse para a terra natal, que era Curitiba, eu seria engolida pelo mundo devasso e frio, onde que manda é sempre o quanto você tem, e não o que você pode doar. Busquei em Deus a força para não regredir e sobreviver. Muitas coisas aconteceram, briguei comigo mesma por uma grande paixão e um enorme desejo de ser atriz. Mais tarde, quem sabe, pensava em ser escritora. Engravidei muito cedo, aos 15 anos de idade. Casei mais tarde com um amigo que é artista plástico, que não era o meu grande amor, mas foi o pai dos meus 5 filhos, e um filho que partiu aos 5 anos. Hoje é uma estrelinha no céu. Sobrevivi neste tempo circulando entre a esperança e o hospital, dor incalculável. Recriei, me reconstruí, o amor dentro de mim, e o amor tornou-se fortalecido. Contudo, eu não parei de escrever. Pensava em atuar e comecei a atuar nas creches, nos eventos, nas ruas, em frente aos supermercados. É verdade, em frente aos supermercados. Então, em 1998 surge uma pessoa falante, uma pessoa maravilhosa, e era secretária de Cultura de Colombo, município aqui da região metropolitana de Curitiba. E me ofertou, viu minha performance, eu fazia performance na frente desse mercado, e me ofertou uma vaga de coreógrafa da Fanfarra de Colombo. Eu nem sabia o que fazer, ser uma coreógrafa. Eu entendia de arte, entendia de performance, entendia de ser atriz, e ali amadora mesmo. Eu nunca tinha tido uma experiência nesta modalidade, mas eu estudei. Estudei, viajei nos livros, e em menos de uma semana eu comecei a atuar e comecei a dar aulas a crianças da Fanfarra de Colombo. Eram 30 crianças. Com os olhos brilhantes, eles me aceitaram, é fato. E, enfim, e deu super bem, deu super sucesso. Alguns trabalhos independentes eu fiz e a estrada estava necessitando de mais conhecimento. Foi quando eu fiz um teste para uma peça de teatro, Advogado Patelã.
Essa peça é de um autor anônimo, foi dirigida pelo diretor Jair Goulart. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha que representar como uma profissional e não amadora como tal. Fui selecionada, eu não esperava. E acabei fazendo parte desse grupo. E foi engraçado, porque eu tinha que viver minha vida, que naquele momento estava revirada pela quantidade de problemas. Então eu não consegui decorar o texto. Um dia, na sede do teatro da Casa dos Estudantes em Curitiba, o diretor falou assim para mim. Ele falou, olha, se você não conseguir até amanhã, você simplesmente está fora da peça. E incrível porque isso, fui chorando para casa e foi uma coisa terrível, mas foi engraçado porque foi aquilo que alavancou a minha vontade realmente de atuar. E então eu consegui. Eu pude observar os laboratórios e, enfim, todas as coisas que eu precisava fazer, as roupas, o mundo particular de cada momento, de cada interpretação, né? E, enfim, eu consegui. Aí pude também fazer um laboratório na Praça Garibaldi, em Curitiba, onde eu tive que também comecei a fazer esse trabalho para um projeto que foi, inclusive, pelo Teatro Cultura, que foi feito esse projeto, Reviver Praça Garibaldi, onde eu comecei a estudar e trabalhar também para fazer os textos. Não era bem o caso, não era para eu fazer os textos, mas eu comecei a trabalhar como atriz e também para escrever os textos. Estudei, enfim, aprimorei a técnica e fiz um grande papel. Ansiei em fazer algo que pudesse me dar suporte, estudei também magistério na época e aprendi a didática, com o método construtivista. Naquela época era uma coisa diferente de hoje, né? Não o método construtivista, mas diferente porque era magistério e não pedagogia. O tempo foi passando e ali, enfim, fui estreando, comecei a trabalhar também essa parte. Os filhos foram crescendo, eu tive 5 filhos, na verdade 6 filhos, desculpa, 6 filhos, não foi 5 não. Os filhos crescendo e a vida tomando outras formas. Mas a ideia ainda estava latente. O teatro e a minha história. Tive tantas profissões que às vezes fica difícil lembrar. Infelizmente, nesse país, é fato, é preciso ter 3 trabalhos para sobreviver. A arte ainda era considerada um hobby, um objeto escondido nos espaços reais. Ouvi muitas pessoas falarem, deixe disso, isso não dá dinheiro, você precisa de um trabalho que lhe dê segurança. E foram tantos não, que até hoje as lágrimas ainda são lembradas, mas não mais importantes. Eu gosto muito de café, especialmente quando o café é de cafeterias. Eu comecei a frequentar cafés na 15 de novembro em Curitiba, onde me sentia mais à vontade para escrever. Veja que eu pulei, estava fazendo coisas, múltiplas coisas, né? Eu ainda não deixava de ter o gosto pela escrita. Mas daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas... enfim, e eu comecei a ter inspiração, as inspirações vinham no ônibus, eram lápis e papel, eram figuras presentes nas sacolas de pão, faladas, bolsas de alça, enfim, tudo eu escrevia, em qualquer lugar eu escrevia. E o pai dos meus filhos, que era artista plástico, autodidata, Rogério Aquino, ele teve uma ideia de começar uma série de quadros inspirados nos meus poemas. E fizemos umas exposições, quadros vendidos, foi muito legal. Lembro-me de que representava a minha... Eu tinha um quadro que representava a minha mesa bagunçada, com rascunhos, uma máquina de escrever velha, daquelas antigas. Esse quadro foi vendido para um ganhador de loteria da Lotomania. E computador eu não tinha. Então, era desplugada, não tinha correio elétrico. Na verdade, não me importava com isso. Mais tarde, aprendi que era necessário, para estar no sistema da massa computadorizada, claro, ter um computador. Sistema o qual achava que me engoliria e se estivesse inserida, é fato. Mal sabia que hoje estaria em frente de um, e até celular que faz todo o mesmo processo de um computador, enfim. Surgiu em 2006 uma oportunidade de voltar ao Teatro Cultura, e aí foi feito esse projeto que é Reviver Praça Garibaldi. Foi um projeto que agregou vários talentos em um só pensamento de resgatar a memória histórica da cidade de Curitiba. Esse projeto, com direção da Paula Giannini, a Mauri Hernani, patrocinado pelos Correios, inclusive, o documentário, a partir do projeto, estava concorrendo a um festival nacional e internacional. Bom, foi destaque internacional, no qual fui autora de 3 textos,
dentro desse projeto Viver Praça Garibaldi, atuando nas mesmas. Eu também atuei, que é a Alecrim Visão da Praça Tropeiros, e foi realizado pelo Teatro Cultura, né? Montei um grupo de teatro na época, Face a Face, e neste grupo existiam pessoas que nunca tinham pisado no palco, então comecei um projeto independente. Eu percebi ao decorrer desses ensaios que podia ensinar a arte de interpretar. Vibrava ao olhar, um olhar certo do ator interpretando, isso era ótimo. Eles conseguiam e saíam muito bem, em uma peça apresentada no Colégio Estadual na região no norte da cidade. Acrescentou muito no meu aprendizado como diretora, porque os atores, apesar de amadores, foram se descobrindo. E eu nem era diretora na época, eu não tinha DRT de diretora. E muito menos de atriz na época. Então eu era completamente amadora. E mesmo assim eu ensinava. Nós tínhamos apoio, assim, mínimo, né? Então acrescentou muito. As latas, por exemplo, os refletores, nós fizemos de holofotes. Nós pintávamos as latas velhas e com lâmpadas comuns mesmo, a gente fazia os holofotes para fazer a peça. Os plásticos pretos tornaram-se coxia e os espetáculos estavam prontos. Pronto, a gente fazia ali a peça acontecer. Depois, o Festival Feteco também surgia na cidade de Colombo. Eu escrevi uma peça, Chanel e Suas Cadeiras, uma visão política e social. Por falta de integrantes, acabei que não deu para participar. Mas escrevi e atuei como sempre, estava sempre fazendo isso, estava dirigindo uma outra peça, Se Eu Fosse Clarice. A história falava de como Clarice Lispector via seus personagens no mundo transcendental. Porque era realmente aquilo que eu fazia. Eu gostava muito e sempre gostei, e gosto ainda, de escrever essa coisa transcendental, esse mundo transcendental. E essa peça eu escrevi e atuei também. Bom, segue a estrada fora bem sozinha, ou não, depois de tantos espetáculos se veste seu personagem diário. Aquele que você veste ao sair atrás das fagulhas existentes. Pendura suas vontades e desejos no cabide e segue a vida real cultivando os sonhos. Separei do meu melhor amigo, meu então marido Rogério Aquino, e recriei minha história. Encontrei um outro amor, enfim, e toquei a vida. Ele me mostrou o lado comercial das coisas, mas ainda assim eu não conseguia entender muito bem como é que funcionava. E comecei, naquela época, a escrever projetos independentes para órgãos governamentais. Escrevi uma adaptação de um texto na internet, de 2073, a pedido, lógico, sobre os esgotamentos hídricos da Terra, o qual denominei Esperança Ser e por Viver, que foi um sucesso, pois abordou um tema polêmico, foi apresentado na Câmara de São José dos Pinhais para a Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria de Agricultura também, em tempos diferentes, claro. Mais tarde, nas escolas, CEBEJA e, por fim, num congresso realizado na CIEP, um projeto do governo Nós Podemos Paraná. Na época, mudei para uma chácara que chamei de Céu, um lugar único, o qual me inspirou a começar a escrever, que chamo o meu primeiro livro. Que desde então estou escrevendo. Quer dizer, daqui a pouco vocês vão saber o que aconteceu. Penso que não importa quanto tempo ou demore para escrever, pois se trata de um assunto transcendental e, assim, vida após a morte. Foi bem difícil terminar esse livro. Retomei mais tarde, com certeza fiz assim vários trabalhos, e, enfim. Costumo dizer que cada poema e cada espetáculo é um filho. Às vezes o parto sofre complicações, no entanto eles nascem com vida e livre como os pássaros, como um trabalho especial que fiz no Teatro Rodrigo de Oliveira, como atriz nos textos de Chico Xavier, Os Mensageiros, Missionários da Luz e do Festival de Curitiba. Um projeto transcendental também dirigido e realizado com muito respeito e amor pelo amigo Rodrigo de Oliveira. Uma passada rápida para fazer um teste de elenco na Universidade Federal do Paraná me colocou em teste uma vez e dias depois no edital o meu nome estava lá, uma das selecionadas para o grupo. Bom, por razões verticais não permaneci. Tantos ventos sopraram que acabei parando em Itapuá, Santa Catarina. E foi intenso sair dos Campos Verdes de Deus para a imensidão do mar de uma cidade que me recebeu de braços abertos. E no início me senti diferente. Não parecia estar tão liberta, mas sem saber lidar com aquela liberdade que o mar trazia. Busquei nas areias a resposta no caminhar. Em uma tarde de outono percebo algumas crianças na praia aprendendo a surfar e logo perguntei:
Do que se tratava? Era uma escola? Foi então que comecei a minha nova jornada na jornada escolar. Eu ministrei aulas de teatro como voluntária para 2 grupos de crianças e o resultado não poderia ser melhor. Foi na medida certa. Eles descobriram em pouco tempo, com a minha simples ajuda, passei a eles o que eles mesmos sabiam sobre eles, o que já estava dentro deles. Eles fizeram um texto criado pelo grupo mesmo, uma peça o qual foi apresentada com sucesso na cidade de Itapoá, então nascendo o próximo filho Arte. Veio a ideia de fazer um novo espetáculo em um resumo que já tinha feito em Colombo no espaço alternativo FOL. Uma leitura da música, com performance que eu havia feito apenas uma apresentação de um monólogo. E então senti vontade de escrever mais, fazer um novo espetáculo. Nasce Escutem a Música. Puxa, a multidisciplinariedade cultural tomou o corpo cênico. Leitura dramática falando da música desde o mundo de Tchaikovsky, passeando pela música brasileira, Chiquinha Gonzaga, música gospel, crioulo doido, uma forma poética. Foi muito legal porque teve vários artistas envolvidos, os artistas plásticos, os músicos, as atrizes. Então foi assim, da literatura foi todas, foi um espetáculo grandioso que foi feito. A mídia de Santa Catarina enfatizou o espetáculo Escutem a Música como aglutinador de talentos. Um recente convite nos Dias das Crianças, em 2012, me permitiu ser contadora de história no canal da música, interagindo com elas, as crianças. Escutei uma frase muito linda. O que cura uma dor de barriga de elefante? Ela me respondeu, uma criança, sutilmente, tome um chá. Terminou o ano e a necessidade, não sei, acho que eu sou um pouco nômade, enfim. E aí eu segui, voltei a Curitiba e aqui estou. Escrevi para vocês um pouco daquilo que eu vivi, tá? Mas aqui eu contei um pouco só, porque de lá para cá muita coisa aconteceu. Muitas coisas aconteceram. Mas eu não parei de escrever. E eu tive momentos de ter que parar para poder trabalhar com outras coisas e, enfim, para poder sustentar. E acabei indo a Portugal também, tentar a vida em Portugal. E também trabalhei muito lá, mas nunca deixei de escrever. Aí a pandemia chegou. E quando a pandemia chegou, tudo fechou-se para nós. E quando fechou as portas, nós não tínhamos o que fazer mais. E aí eu falei, pronto, agora é o momento de escrever, de terminar o meu livro. E essa vivência da pandemia foi muito, muito difícil também, porque eu acabei perdendo mais uma filha. Eu perdi um filho com 5 anos e meio e uma filha com 29 anos e eu não pude estar aqui no momento. E como eu tenho uma chácara, sou moradora de São José, eu voltei para São José. E eu lancei esse livro, eu terminei no meio da pandemia. Não lancei o livro, na verdade eu terminei ele, porque eu não conseguia ainda publicar esse livro por uma editora mesmo. Então, esse livro eu quero, né, colocar para que todas as pessoas possam ler essa vivência que eu tive com relação, apesar de ser ficção, né, é um livro, um romance, e eu terminei esse livro e eu quero fazer com que ele voe como os pássaros. E é isso, eu continuo lutando, continuo trabalhando, eu continuo tentando todos os dias da minha vida eu falo um pouquinho de mim. Consegui também ser um tempo locutora de uma rádio da web, onde eu falava sobre literatura, um pouquinho de literatura, um pouquinho dos meus poemas, um pouquinho da literatura de todos os grandes poetas e dos grandes escritores brasileiros e internacionais. Consegui também um público bacana nessa época, porque foi bem nessa pandemia, não tinha como sair, eu me reinventei fazendo uma rádio na web. E consegui passar literatura, eu conseguia passar
as palavras de autoajuda também, que isso assim foi muito legal, foi uma experiência nova, eu não sabia mexer com nada, as plataformas eram difíceis de lidar e eu tinha que me reinventar. E essa parte foi muito legal, essa parte foi muito bacana, porque aí eu consegui realmente ter uma noção do que seria passar literatura por uma rádio na web. Bom, enfim. E é isso, eu acho que eu falei um pouco, resumidamente, né, o que eu fui e tem, né, tem os jornais que saíram algumas entrevistas, tem algumas coisas que eu publiquei também. E é isso, eu acho que eu agradeço a oportunidade e gostaria de contar mais sobre essas vivências, porque a gente se reconhece na vivência do outro. E é bacana você entender que a vivência do outro você pode tirar alguma coisa para você, né? Então não é só a minha vivência, né? Por isso diz um memorial de vivências. Então o legal é que vai ser uma participação de todos os artistas, um pouquinho de cada história, um pouquinho de cada momento. E mesmo que não passe, que não ganhe prêmio algum, o bacana é que você conseguiu passar para alguém, conseguiu falar que você passou por grandes dificuldades, mas mesmo assim você não desistiu da arte, porque a arte, ela faz você viver, a arte faz você reviver, a arte faz você se conter, rir, chorar, se emocionar, se entender. É muito, muito, muito gratificante ter dentro da gente um pouquinho da essência que se chama arte, porque aí ela se expande. E quando ela se expande, ela entra dentro de alguém de alguma maneira. E ela tem um efeito catártico dentro de cada um. E é isso. Talvez a gravação não ficou muito boa, mas é isso que eu quis passar para vocês. Eu sou Cira Ramos e eu agradeço profundamente essa oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história no Memorial das Vivências. Grande beijo.